Então, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a evolução. Para quem não lembra, a evolução elas são mudanças nas características hereditárias de uma população ao longo de gerações. Um exemplo claro, pessoal, dos processos evolutivos são os achados fósseis, certo? Que eles evidenciam exatamente as mudanças que aconteceram na biodiversidade, porque achados fósseis são vestígios de seres que viveram num passado remoto, ok? Continuando, nós vamos falar aí sobre dois cientistas, tá bom? Que foram aí, deram pontapé, né, na questão da evolução. Primeiramente Lamarck e depois estudaremos Darwin. Lamarck ele nasceu aí entre 1744, tá bom, turma? E viveu até o ano de 1829. Na época, predominavam as ideias fixistas, em que dizia que as espécies não mudavam, eram as mesmas desde o seu início até os dias de hoje. Então Lamarck ele questionou essa ideia do fixismo com duas leis, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Com a lei do uso e desuso, ele dizia que quanto você mais utiliza um órgão, mais complexo ele fica e essas características, né, serão adquiridas e passadas adiante. No entanto, pessoal, sabemos que hoje em dia não funciona dessa forma, porque se fosse assim, se eu malhasse bastante, desenvolvesse meus músculos, eu passaria essas características para meus filhos. Sabemos que não acontece dessa forma. No entanto, Lamarck ele foi satisfatório em questionar aí as ideias fixistas, ou seja, ele foi pioneiro, tá bom, na questão da evolução. Então ele via exatamente a questão da evolução como a questão de desenvolvimento de estruturas, certo? Para ele. No entanto, Darwin, que foi mais satisfatório no estudo da evolução, ele dizia o seguinte, que na luta pela vida, apenas os seres mais aptos sobrevivem e reproduzem, e produzem descendentes, ou seja, seleção natural. De acordo com ele, existem diferentes características em toda e qualquer população e o ambiente ele vai selecionar aquelas características que são mais vantajosas para ele, certo? Como assim? Pessoal, um exemplo disso a gente pode observar aí a questão do tamanho do pescoço da girafa. Existia antigamente girafas com pescoço curto e girafa com pescoço grande, certo? No entanto, como a vegetação ela foi se tornando mais distante, mais na copa das árvores, apenas aquelas girafas que tinham pescoço longo conseguiam alcançar e elas deixaram descendentes e passaram adiante. Ou seja, o ambiente selecionou. Então, pessoal, Darwin ele foi satisfatório. Suas teorias são aceitas até os dias de hoje, tá bom? Porque ele viu a questão da evolução a nível exatamente aqui, genético, que nós evidenciamos hoje, que apenas as características a nível genético são passadas adiante e o ambiente ele seleciona a característica mais vantajosa para ele, certo? E aquela espécie que se adapta melhor deixa descendentes, ok? E na aula de hoje nós vamos apenas fazer três pesquisas. Vocês vão pesquisar sobre as ideias evolucionistas de Lamarck, depois pesquisar as ideias evolucionistas de Darwin e depois fazer uma pesquisa sobre o que é o neodarwinismo, certo? A aula de hoje é isso. Por mais boa aula, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.